Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, muitíssimo obrigado por estar conosco ao longo desses anos. Sim, estamos hoje celebrando 8 anos de vida, neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. No dia 7 de novembro de 2015, Deus nos concedeu esta missão, estarmos aqui diariamente, trazendo a palavra, trazendo o estudo, trazendo as campanhas de orações, ajudando aqueles que estão com perturbações mentais, aqueles que estão passando pelos momentos difíceis, desempregado, com ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas, brigas familiares. Ao longo desses anos, dedicamos o nosso valoroso tempo para o ministério de Cristo, porque assim Ele confiou neste propósito. Me deu esta missão. Eu hoje, Márcio Lima, estou aqui, jubilando, louvando o nosso Deus Altíssimo. Também não posso deixar de salutar. Tem em mãos o nosso bloco de anotação, caneta, lápis, a Bíblia, o nosso kit de fé. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Nós falamos somente o que está escrito aqui na Bíblia. Amém? Hoje no nosso 311º encontro, aleluia, glórias a Deus, aproveitando, celebrando 8 anos de vida, trago para a leitura e meditação o livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 11, com a palavra-chave, o exercício do quebrantamento. Uau! A palavra diz: mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisse e não te lembrastes de mim, nem de mim te importastes? Não é? Acaso, porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temeis? Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia. E de quem tiveste medo ou temor, refere-se ao fato de que Judá temia o homem, especialmente a Assíria. Eu guardei silêncio, refere-se ao Senhor, suportando-os enquanto eles continuavam a perseverar na iniquidade, não interpondo sobre eles juízo severo. Portanto, eles haviam deixado de temê-lo. E, em vez disso, temiam os homens. Para que mentisses, refere-se à pretensa lealdade deles ao Senhor, quando de fato eles não se lembravam dele, tampouco recordavam com entusiasmo de sua bondade e seu poder no passado. E eles haviam abusado de sua prolongada brandura em não puni-los. Continuando com o estudo, em vez de temer o Senhor, o povo vivia com medo de falsos deuses, conforme e referência capítulo 8, versículos 12 a 13. Uma referência no próprio livro do profeta Isaías, no qual encontra-se no capítulo 51, versículos 12 e 13, que diz: Eu sou aquele que vos consola, quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno? E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? Olha só, destaco aqui nesta mensagem 2 pontos importantes. No versículo 12, aquele que vos consola. Aqui está a resposta dada imediatamente a esta oração. Ele conforta os temerosos, admoestando-os. Porque estás abatido e inquieto? Quem és tu para temer um homem que morrerá? E no versículo 13, destaco que te criou. Tu temes um homem que morrerá e esqueces que o Senhor, que te criou, também criou todo o mundo? Olha, meu irmão, minha irmã, o povo havia se voltado à prática da idolatria e atos infames, como sacrificar seus filhos aos ídolos,
à feitiçaria e à adivinhação, ao adultério e imoralidade sexual. O sacrifício de crianças ao deus Moloque era comum na Palestina. Hoje, de certa forma, ele continua sendo efetuado, mesmo que sob outros nomes e disfarces. Sacrifícios humanos ainda existem, e também práticas satanistas declaradas, que vêm surgindo com grande intensidade, incluindo ritos sangrentos, sexuais e de selvageria doentia. Além disso, muitas formas de escravidão, tráfico humano e miséria social levam à degradação moral e grande pobreza, acarretando adoecimento e morte. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Durante os últimos dias de Judá e de Jerusalém, antes da chegada do exército babilônico, a terra e a cidade estavam contaminadas por ídolos. Os reis Ezequias e Josias levaram o povo a destruir os ídolos e os lugares altos. Mas, assim que um rei ímpio assumiu o trono, os judeus voltaram para os seus velhos caminhos. Tanto Isaías como Jeremias disseram ao povo que Deus iria puni-lo por violar sua lei, mas as pessoas insistiram nos caminhos das nações ímpias ao seu redor. Para finalizarmos o estudo no dia de hoje, destaco aqui 4 pontos importantes dentro da mensagem. Primeiro, e de quem você tem medo? O sentido deste versículo é extremamente obscuro. Evidentemente, o objetivo é reprovar os judeus pelo curso que eles vinham praticando idolatria e buscando a aliança de potências estrangeiras. O escopo principal da passagem parece ser afirmar que tudo isso era prova de que eles não temiam a Deus. A conduta deles não se originou de nenhuma reverência por Ele ou de qualquer respeito aos seus mandamentos. E a pergunta, de quem você tem medo, parece significar que eles não tinham medo de Deus. Se eles tinham reverência por algum ser ou objeto que levara ao curso que haviam seguido, não era para Deus. Outro ponto aqui, que mentiste, que foste falso e infiel a Deus. A imagem aqui é mantida de infidelidade ao voto de casamento, conforme Isaías 57, versículos 6 e 8. Terceiro ponto, e não se lembrou de mim. A prova disso era que eles haviam caído na idolatria e procuraram a aliança e a amizade de potências estrangeiras. E por fim, não mantive minha paz. A ideia aqui parece ser de que Deus ficou em silêncio por um longo tempo e, portanto, eles foram encorajados a pecar. Ele havia, por assim dizer, connivenciado com a sua apostasia e infidelidade. E assim rejeitaram o medo dele e se entregaram totalmente à idolatria. Depois você dê uma olhada no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Antes da nossa mensagem final, meu irmão, minha irmã, aproveitando este momento que estamos celebrando 8 anos de vida, peço humildemente que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda e compartilhe ao máximo nas suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas, transformadas, edificadas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: vivemos tempos incertos e com muitas dúvidas. Quanto tempo durará esses conflitos, questões políticas no mundo? Será que seremos capazes de sobreviver a essas ocorrências que estão tendo no mundo? Será que teremos dinheiro para remédio, para a manutenção da nossa família, da nossa morada? Como estará o estado do nosso espírito? Será que estaremos bem? Será que tudo voltará a ser igual? Uma paz, sem guerras, conflitos? Lógico, temos aí as questões familiares, divórcio, adultério, mentira, filhos perdidos, uma agenda globalista.
Estas são perguntas lógicas que no mundo natural todos podemos fazer-nos e de fato provavelmente já nos fizemos. Mas na realidade espiritual, quando há perguntas, não há fé. Uma coisa é certa e não admite dúvidas: Deus é o mesmo e não muda. Hebreus 13, versículo 8. Numa cena dos evangelhos, Jesus perguntou aos seus discípulos que navegavam num barco contra uma tempestade muito forte: onde está a vossa fé? Lucas 8, versículo 25. E você pode estar recebendo esta mesma pergunta hoje. Olha, temos sempre que viver pela fé. Mas, sem dúvida, estes são tempos para aproveitar a fé e torná-la uma realidade de vida. Eu trago no dia de hoje 6 pontos para reflexão. As Escrituras não dizem que devemos viver pela fé? Romanos 1, versículo 17. Segunda, a fé é a virtude por excelência que torna possível o impossível. Lucas 18, versículo 27. Terceiro ponto, a fé de Deus já foi plantada em seu espírito. Você tem uma medida? Use-a. Romanos 12, versículo 3. Quarto, você já acredita em Deus. Agora pense e medite nele e a paz chegará até você em qualquer situação. Isaías 26, versículo 3. Quinto, você já recebeu a autoridade e o poder de Deus através do seu espírito. Eleve-se em autoridade acima de toda dúvida. Lucas 9, versículo 1. Sexto e último, você já tem o nome daquele que vive e em seu nome há poder. João 14, versículo 13. Olha, as dificuldades são o alimento com que a fé é alimentada. É hora de valorizar a fé, não religiosa ou tradicional, mas real. É preciso levar isso em consideração e deixar que isso apareça em você ao se levantar e ir para a cama. Deus mostrará seu poder e bênção em sua vida e na sua vida. Receba essas palavras proféticas para a honra e a glória do Senhor. Ore junto comigo. Querido Pai Celestial, estamos hoje, no dia de hoje, 7 de novembro de 2023, celebrando 8 anos de vida, Pai, cuidando de vidas. Um projeto que nasceu no seu coração. Querido Pai, reconheço minhas fraquezas em todos os momentos. Hoje quero valorizar a fé que o Senhor me deu e que ela seja a força espiritual que ative o meu relacionamento com o Senhor em todos os momentos. E também apresento a cada um agora que está comigo celebrando este estudo, esta meditação, esta oração. A minha família, meus amigos, os enfermos, acamados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que estão com perturbações mentais, aqueles que agora receberam a notícia de uma negativa médica, o seu ente está prestes a não fazer mais parte deste círculo de vida. Aqueles que estão nos presídios, que reconheceram os seus erros e pecados, estão prestando conta com a justiça humana, mas já receberam o perdão divino. Os anciãos nos asilos, abrigos, todos, Pai, todos, em Teu nome peço, que nos conceda cura, perdão, restauração, avivamento, milagres, prodígios. No santo nome de Jesus, em concordância com tudo que falamos, amém e graças a Deus, graças a Deus. Lembre-se, as dificuldades são o alimento com que a fé é alimentada. Deixe o seu like, seu comentário. Aproveitando hoje, compartilhe ao máximo no seu círculo de amigos, familiares e também Deus tocando o seu coração aqui embaixo. Seja membro, faça parte da nossa família. Que Deus nos abençoe.